esquisito é esse que está lá fora, hein? Quem foi que encomendou esse tempo? Dini, acho que foi você que pediu, né? Não foi você, não? E estão dizendo que terça-feira vão ter de 6 a 12 polegadas. Você tem que lembrar, gente, né? Nós vamos fazer uma convocação de oração para nós orarmos e esse soprar isso para longe. Lembram-se que eles falaram no início da semana que hoje estaria nevando? E não está, né? Então nós vamos fazer uma campanha aqui, né? Assim que acabar o culto, vocês vão lá fora e vão fazer 7 voltas em volta do quarteirão. Vocês, né? Tem que ser na fé, sem casaco. O Luiz já melhorou fazendo sem casaco, aí eu já não sei, não. Mas o pastor vai delegar, eu vou delegar para a nossa líder dos casais e para o presbítero Henrique. Deixa nevar? Eu acho que foi a Jenny que pediu esse tema de hoje. É, né? Esqueceram de avisar lá o... Amém. Irmãos, a palavra de hoje tem a ver o Espírito Santo em você. Espero que você realmente tome posse e nós possamos sair daqui transformados. Falar em transformação, hoje já é o dia 12. Muitos de vocês conhecem o Devaniel. Quantos de vocês conhecem o Devaniel? Bastante gente, né? Devaniel, um dos nossos jovens, né? O esposo da Miele, né? O pai do Nicolas e também da Duda, da Maria Eduarda, né? E fazem hoje 12 dias que ele está num centro de reabilitação. E tem sido um milagre em cima de outro milagre, né? E tem sido momentos muito especiais. Então, tive o privilégio de estar com ele E é voluntário, né? Então, a pessoa pode sair a qualquer momento. Não tem tranco na porta, né? Você pode sair a qualquer hora. Você precisa ficar voluntariamente para ser tratado e tudo mais, né? E eu tenho visto assim, nós temos visto uma transformação, entende? Ele não está perfeito, nem completo, ou seja, como você e eu, sujeito ao dia a dia, mas dá para ver a alegria. Então eu pedi para ele gravar algo para nós, e eu espero que funcione aqui a parte técnica, né? Vai funcionar? Ricardo, vai funcionar ou não? Aí. Opa, passou demais, né? Clica, né? Isso. Meu nome é Devaniel. Eu estou aqui porque tem um pastor Renato como um pai e me deu os empurrão. E estou aqui porque quero mudar minha vida e estou procurando o melhor para mim, para meus filhos, para minha esposa e para minha família. E daqui a uns dias eu vou estar lá com o pastor Renato para montar um grupo de reabilitação para ajudar todo mundo que precisa. Aleluia, muito bem. Que bênção, né, gente? Tão tremenda. Eu fiquei bastante impressionado com esse ministério. Não é, ele é do governo, né? Através de doações e tudo, porém, um ambiente muito saudável. Então, muito feliz. E nosso sonho, já faz tempo isso, né? Que nós possamos ter um grupo dentro da própria igreja, um ministério que alcance a outros. Todos os conselheiros desse lugar são pessoas que foram clientes, como eles falam, pessoas que passaram por esses programas antes e anos atrás, né? E estão ali hoje ajudando outras vidas. Mas como eu disse para vocês, o nosso tema de hoje tem a ver com o Espírito Santo em você. Então, abram suas Bíblias, ou o telefone, o que for, o iPad, ou o que você tiver, né? Deixa aberto aí em Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 37 a 39. E depois vamos ler mais tarde, lá para a metade da palavra, o Efésios 4, 17 a 32, e eu volto a lembrá-los do Efésio. Mas agora abram só em João, 7, 37 a 39. E assentados mesmo como estamos, olha o que nós temos. João 7, 37 até o verso 39. Apenas alguns versos, né? Todos acharam? Digam amém. Amém. Vou dar mais alguns momentos para o grupo da misericórdia, né? A minha versão diz assim, ouçam. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então nós vamos nos debruçar sobre esses versos e tentar entender aqui o significado de cada uma dessas partes, né? E eu imprimi para vocês os versos aqui. Mas mantenha a sua Bíblia, que a versão pode ser diferente. Eu encorajo você a fazer notas. Olha só, no último e mais importante dia da festa. Que festa era essa? O povo judeu, para poder celebrar os momentos importantes da intervenção de Deus na vida deles, eles tinham chamados festivais, ou festas. Haviam 3 mais importantes, e toda a nação judaica, pelo menos uma vez por ano, eles tinham que ir até Jerusalém para celebrar uma dessas festas. Pentecostes, ou Páscoa, Pentecostes, e esta festa que é a festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. Que festa era essa? É uma festa em que eles paravam, então, habitações como tendas. Eles estavam no deserto e armavam tendas, como Moisés estava falando no tabernáculo. Eles vinham e armavam tendas para si mesmos, né? E aquele momento ali, eles celebravam que durante aqueles 40 anos de deserto, como Deus havia provido para eles. E aqui nessa festa, 2 itens importantes. Uma era a provisão de água e a outra a provisão de pão. João 8, Jesus vai usar essa festa para falar sobre o pão. João 7, Jesus usa essa festa para falar sobre água. Festa dos tabernáculos. Alguns anos atrás, talvez 8, 10 anos atrás, na casa ao nosso lado, não a Casa Preta, mas a casa do outro lado, ali havia uma família de judeus. Eram pessoas muito consagradas. Então, nessa época do ano, da festa dos tabernáculos, que ela acontece no mês de outubro, agora nesse ano de 2017, o dia 5 a 11 de outubro, 7 dias de celebração. E o tempo ainda está um pouquinho, ainda está ameno, já não está tão quente, né? Mas eles, lá no backyard atrás, eles armavam uma tenda e todas as noites, ali com a luz de velas, as crianças, os familiares estavam ali contando histórias do povo de Israel no deserto, independente de serem cristãos. Então essa celebração é possível que você já tenha encontrado, servindo em casa de pessoas judias, né? Então esse ano de outubro 5 até outubro 11 são 7 dias que são os dias dedicados a celebrar, nos relembrarmos de como foi a vida lá no deserto. E lembrando que Deus os proveu para eles água e pão. E eles podiam fazer isso, né? E nessa parte da festa, da celebração, num determinado dia, esse último dia da festa, o sacerdote, fazia diariamente, mas no último dia da festa, o sacerdote vinha com uma jarra bem grande, dourada ou folheada a ouro, e ele via lá no tanque, enchia de água, e ele trazia e colocava no altar. E essa cerimônia era tão empolgante, com trombetas, com pessoas cantando aquela coisa toda, que se dizia o seguinte, que você ainda não viu tudo até que veja a celebração quando o sacerdote despeja a água. Então era alguma coisa muito tocante. Agora você imagina a cena, certo? Imaginem a cena, porque no contexto nós sabemos que o povo precisou de água muitas vezes. E eles murmuravam muito, todas as vezes que a água acabava. Inclusive o Moisés, o líder, entrou em problema, porque a primeira vez Deus mandou que ele falasse uma rocha e saiu água. Na segunda vez mandou falar para a rocha da água, e ele ficava com tanta raiva do povo que reclamava sempre, que ele bateu ao invés de mandar. E por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Então foi assim muito severo esse momento, né? Então é nesse contexto da água que Jesus vai agora aparecer e vai entrar em cena. Imagine, acabou aquela cerimônia pomposa, todo mundo assim muito tocado, né? Lembrando que nosso Deus é bom e Ele proveu para nós. Ele não estava lembrando da desobediência, lembrando só da provisão. Naquele momento Jesus se levanta e grita, voz alta, para todo mundo. E Ele está dizendo para eles o quê? O que ele foi que ele disse? Em alta voz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Você já imaginou o contraste? A popularidade de Jesus foi lá embaixo, não foi? Porque ele estava se referindo ao seguinte:
Aliás, em João 4, ele teve um encontro com a mulher samaritana e também estava um poço, água e tudo mais. E ele falou, essa água do poço, você vai ter sede outra vez. Mas se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede. E aí vem essa ideia, logo daqui a pouquinho, que vai dizer, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha comigo, esse Jesus. Nós temos que olhar para ele e ver a coragem, e vemos também a audácia de se levantar naquele momento tão solene e dizer, eu tenho algo que é superior a todas essas cerimônias que vocês pensam que os aproximam de Deus. Porque hoje você faz isso e amanhã você vai ficar vazio outra vez. Imaginaram? Então, quando nós olhamos para Jesus, não tem jeito, gente. Ou Jesus é um mentiroso, ele fala e não é verdade. Ou Jesus é doido, fala coisas que não estão em sentido, ou ele realmente tem a autoridade e o poder de dizer o seguinte, ouça, culto é importante, programas são importantes, ministérios são importantes, família é importante, carreira, tudo isso é importante, mas você vai estar sempre vazio, você vai estar sempre com sede. Mas ele diz assim, mas se você vier a mim, e ele continua no próximo verso dizendo assim, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz, quem crer em mim. Então, venha e creia. Porque se você o fizer, do seu interior, você não vai ter um copo de água que você vai tomar e daqui a pouco não vai ter sede outra vez, nem um jarro de água que mais que você tenha vai ficar vazio. Do seu interior, se você me receber, se você crer em mim, eu vou fazer que do seu interior se torne como uma nascente de águas. Mas não são águas paradas, nem algo de ontem, mas águas vivas. Você captou isso? Você está com sede? Você continua aí sedento, ainda sem estar realizado? Olha o que ele está dizendo para você. O encontro pessoal, venha encontro profundo, porque do seu interior vão surgir fontes de água viva. Ele estava dizendo, eu tenho uma alternativa maior e melhor para você. Em Mateus, você não precisa abrir lá, mas Mateus capítulo 11, do 28 até o 30, nós ouvimos quando Jesus fala assim, se alguém vem a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Lembram disso? Ele faz esse convite, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso de coração, e tereis descanso para as vossas almas. Uma outra vez, lá numa sinagoga em Cafarnaum, ele disse o seguinte, ele disse lá, como eu disse, mencionei, né? Eu sou o pão da vida. Eles estavam celebrando o maná e diziam, eu sou o pão da vida. Esse pão da terra, você come e tem fome outra vez. Venha a mim e eu vou satisfazer o seu coração. Ainda continua sendo o convite que ele faz. Venha a mim, beba, creia. Beber é recebê-lo, é querer, é abraçar, é descansar. Como diz a Escritura, não vou me delongar aqui, mas há uma quantidade de versos no Antigo Testamento, por exemplo, anotei rapidinho assim, Êxodo, tem Isaías, várias questões, Ezequiel, que dizem que a presença de Deus em nossas vidas, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, é como águas no deserto. Elas vão chegando e elas vão transformando tudo. Os lugares que estão desertos, de repente, se tornam campos frutíferos. Então, a ideia de vida e transformação. No versículo 38, quem crer em mim, como está aí, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, isso é algo que Deus vai realizar. Não é algo que nós podemos fabricar. Do nada vai surgir essa vida. E como ele fala assim, rios, ou seja, não é só apenas uma fonte. Rios quer dizer o seguinte, abundância, consistente. Uma característica de um rio é que o rio, as águas estão sempre fluindo. De onde vem, para onde vão, ou vão para o mar, vem lá da nascente, não importa. Mas sempre está se renovando. É o que ele promete para você e para mim, uma vida abundante e consistente, fluindo.
E pense também, um rio, por que as escrituras dizem que o rio transformava deserto? Porque o lago recebe, fica parado aí, né? Mas o rio vem e tem que ir para algum lugar. Ele vem e tem que seguir à frente. Então quer dizer o seguinte, a sua vida, a minha vida, elas vão ser transformadas e não há jeito de evitar. O nosso meio ambiente, nossas famílias, nosso meio ambiente, onde nós estivermos, vão ser regados e também vão ser transformados. Eu acho que vou falar para esse lado aqui. O nosso interior, nós vamos ser mudados e nosso meio ambiente também vai ser transformado. Vamos ver se esse lado pegou aqui. Nosso meio ambiente vai ser também transformado. Você imaginou esse rio fluindo? Tremendo fazendo isso para nós. Versículo 39 dá um pouquinho de explicação que vale a pena. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Pausa, só para nós entendermos esse contexto e eu volto à questão do rio que flui. Por que isso? Porque Deus está onisciente, Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação, sempre, eternidade, sempre. Mas ele toma a forma de homem em Jesus. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Tudo que existe foi feito através dele. Sem ele, nada do que existe foi criado. Tudo foi criado. João 1, né, fala bastante claro para nós sobre isso. Mas Jesus veio, tomou a forma de homem, uma forma de homem completamente humano, suspendeu, pendurou a sua divindade, ele se esvaziou para que pudesse ser como você e eu, mas viveu uma vida perfeita e ofereceu a sua vida como sacrifício, para que todo aquele que nele crê agora não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele termina isso, quando ele falou esse texto, desse ensino, ele ainda não havia terminado a obra. E ele disse, eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus também Deus, mas agora é aquela presença. Quando você vem a Jesus, quando você crer nele, quando você bebe dele, o que acontece? Seus pecados são perdoados, seu nome está no livro da vida e agora o Espírito Santo está em você. A fonte de águas vivas, aquele que cria os rios, agora está em você, na sua vida. Então eles estavam ainda no futuro. Você e eu, essa realidade é sua, é minha hoje. Tem sede? Vem e beba, porque do seu interior vão fluir rios de água vivas. Agora vamos lá para aquele texto de Efésios, capítulo que eu disse 4, né? Efésios 4, a partir do versículo de número 17. Entendam-me. Efésios, está assim, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Efésios, não? Então vai assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Pratiquem, né? Capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Vou colocar também, né? Vamos dar mais um pouquinho de tempo. O Elivaldo está quase chegando lá, né, Elivaldo? Já chegou já? Já está chegando lá, né? Versículo 17. Né? Estacione aí no versículo 17. Deixa-me dizer isso. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados e a dádiva do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo agora habita em nós, Deus conosco, presente conosco, agora, nós somos equipados, você recebe dessa presença maravilhosa, habilidades espirituais, dons espirituais. Dons que vão ser usados para o bem comum, que vão ser usados para ministérios, para a nossa atuação nesse mundo, tá? Ou sejam, outros chamam de manifestações do Espírito Santo de Deus. Você recebe habilidades e vão fazer. Eu estou usando uma delas agora, ensinando. Essa é uma delas, há uma quantidade enorme, né? Profecia, falar em línguas, cura, e a administração, socorro, e você tem uma lista bastante grande de dons e habilidades.
É muito comum nós nos confundirmos, pensar que a presença do Espírito de Deus em nós, esse fluir de água viva, tem a ver com o uso dos dons espirituais. Mas os dons espirituais já fazem parte daquele rio que já está fluindo para fora. Eu creio que a primeira manifestação da presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma transformação do nosso ser. Não joga fora o uso das habilidades espirituais, mas há uma transformação do indivíduo, profunda, permanente. É importante que você entenda que quando você vem para Jesus, a natureza velha, ela fica desarmada, mas ela não está destruída. E agora você recebe a nova natureza, o novo ser, nova criatura. E essa natureza velha vai ficar sempre tentando voltar ao seu lugar de a posição no trono. Vai sempre. É uma luta que só vai se terminar quando nós estivermos com Jesus. Ou através da nossa morte, ou então quando a sua volta. Então essa luta é constante. Então quando o Espírito de Deus está em nós, a primeira transformação que precisa acontecer, gente, independente da manifestação do uso dos dons, tem que ser a transformação profunda do ser. É até possível que usarmos dons e não sermos transformados de caráter, mas só pela graça de Deus. E nós não vamos ter benefício nenhum. Então esse texto tem a ver com o que acontece. Como é que eu sei que os rios de água viva estão fluindo de dentro de mim? Que evidências são essas desse rio de água viva? Então, vamos lá por partes. O versículo 17 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, mente vazia, mente sem propósito. E a palavra gentio quer dizer alguém que ainda não segue os princípios do Senhor. Generalizado, independente da raça. Então a primeira transformação é que aqui um clique, né? Aqui nós temos uma tomada, desliga do antigo e liga para o novo. Já não anda mais sem propósito, se tem um propósito. E ele vai dizer um pouquinho mais, versículo 18. Como é que esse povo está lá desligado? Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. E por causa da ignorância, olha só, obscurecidos, separados, e ignorância, endurecimento do coração, perda de sensibilidade. Ontem me mandaram, né? Às vezes vocês mandam muitas coisas pelo WhatsApp, e às vezes eu tenho que dar uma parada que tem muita, não dá para ler tudo, né? Mas vamos lá, mandaram um dizendo que no Brasil foi publicado uma revista da Mônica, não sei quantos viram essa questão, né? É a Mônica e o Espiritismo, né? Então a Mônica explicando, sabe quem é a Mônica, o desenho, né? Explicando o Evangelho. Allan Kardec, lá o Chico Xavier, tem um som de nomes ali, né? Mas, gente, estou falando sério. Eu falei, gente, será que é verdade isso mesmo? Fizeram uma publicação, então é agora o Evangelho explicado pelo Espiritismo, para ser usado com nossas crianças. Me assustou, né? Mas quando eu vejo, como é possível, gente, botar na mesma frase, Espiritismo, Allan Kardec, Chico Xavier e o Evangelho? Impossível. Mas olha só. Coração duro, sensibilidades. Eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Perdeu o controle. Às vezes eu fico com um pouco de receio, porque não dá tempo de falar todas as coisas. Se você tem alguma dúvida, podemos falar depois, né? Mas você sabe que hoje existe um grande debate sobre gênero, né? A Bíblia fala que você tem macho e fêmea, não é isso? Mas hoje em dia já não é mais assim, né? E é um perigo de falar alguma coisa, né? Eu sei que às vezes até aqui na própria igreja, às vezes, já houve vezes que pessoas ficaram assim entristecidas porque eu fiz um comentário dessa maneira ou outra. Mas eu fico pensando com o mesmo botão, gente, o que nós vamos fazer? A palavra de Deus é bastante clara, não é? E agora? E a questão sexual não é apenas o único pecado. Desobediência aos pais, aliás, está no mesmo nível da depravação sexual. Impressionante. Olha lá em Romanos, você vai ver que desobediência aos pais,
infidelidade nos contratos, tudo isso está no mesmo nível. Mas nós não podemos abençoar a infidelidade nos contratos. Nós não podemos abençoar a desobediência aos pais. Nós não podemos... Tudo isso está no mesmo nível. Eu saí um pouquinho da questão, mas isso mostra para mim como é que é possível alguém pensar dessa maneira, que com a maior tranquilidade pode mudar a definição daquilo que Deus já definiu. Então você vê? Olha o próximo verso, né? Depravação, impureza. O próximo verso. Todavia, ou seja, se você tem o Espírito de Deus em você, algo vai mudar. Você não aprendeu assim, você não pode viver dessa maneira. Vocês foram ensinados a viver de uma outra maneira que está em Jesus. E que maneira é essa? Eu estou correndo nos versos, né? Verso número 22. Quanto a uma antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Não é do homem velho, ok? Né? Se quiser os velhos, não é do velho homem. Acho que vocês não pegaram essa parte, né? Só eu e vocês, Silva, pegamos isso aí, né? E aqui nosso, né? Só. Mas anyway, não é jogar o velho fora. A natureza velha, ou seja, você tem que reconhecer que existe a natureza velha, você coloca para fora. E ele despisa, quer dizer, tem que tira essa roupa fora, joga ela fora, né? Não vá com ela, e tem intencional, tem que dizer, antigamente eu era assim. Aliás, quando o diabo vier para você e disser, eu lembro de você fazia assim, realmente, você tem razão, eu fazia assim, mas não faço mais. Porque agora eu sou uma nova criatura. Aquele lá já morreu, agora é outro ser. Tá? E aquele lá eu não conheço mais. Então, tira essa roupa velha. E ele vai falar mais ainda, versículo 23. E ao fazer agora, renovem-se no seu modo de pensar. Irmãos, não existe outra maneira de sermos renovados no modo de pensar sem lermos a palavra. Não há jeito. Se você não lê a Bíblia, você não vai ser renovado. Você vai ficar à mercê de um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, eu falo outra coisa. Você... Não pode. Tem que ler a Bíblia, ou ouvir a Bíblia, como Moisés falou, né? Você tem essa opção. Precisa, porque é isso que vai renovar você. Não é questão de agradar a igreja, nem agradar o pastor, nem agradar ninguém. É só para você poder ser renovado na sua maneira de pensar. E ele diz, joga fora a roupa velha da natureza antiga e coloca a natureza nova. Para quê? Para você ser transformado, porque aqui vai ter coisa nova e também a renovada, né? O que ele fala mais? Ele bem detalhado, né? Olha, você tem que abandonar a mentira. Não dá para continuar e temos que falar a verdade ao seu próximo. Gente, falar a verdade quando é para dar um elogio é facílimo. Facílimo. Falar a verdade quando a gente tem que falar alguma coisa que vai dar confusão, aí a coisa complica, não é? Nós estávamos brincando com o Devaniel, passamos, né? Fomos à cidade, na região de Boston, alguns fins de semana atrás, antes dele entrar para a reabilitação. Ele foi comigo, né? Eu apresentava ele aqui um discípulo, viu? Novo convertido. Estava um homem feliz da vida, né? Mas ele não tinha um linguajar, né? Falava umas palavras que não estão no vocabulário da nova natureza. Então fizemos um trato. Toda vez que você falar uma dessas palavras, você me dá um cora. Ele dá... né? Tava um gozo. Eu notei que na sexta-feira, quando eu estava com ele não falou nenhuma palavra. Nenhuma, zero. Mas eu tinha que dizer para ele, Devaniel, não tem nada a ver com você já é uma pessoa salva. Jesus já perdoou você. Porém, você a palavra tem que mudar, né? O vocabulário muda, falar a verdade. Nós precisamos ter essa coragem de falar uns para os outros isso, né? Fala a verdade, porque todos somos membros. Precisamos dizer, você é chato demais, moço. Você precisa ter... Relax a little, né? Falar assim, você é muito cri-cri. Peraí, que negócio é esse? Olha, você está muito descuidado da sua saúde, né? Então precisa dar uma olhada aí no que você come, nas suas atividades. Não é difícil isso? Já complicou agora, não já? Mas se eu amo você, o que eu vou falar? Vou ficar quieto? Hã? Não? Eu já vi que vocês já estão tendo problema de falar a verdade, né? Precisa. Eu estive com o pastor Samuel Vieira, foi ontem, sábado, sexta, sei lá que dia, foi sexta-feira.
Lembra do pastor Samuel Veira, que esteve aqui na igreja de South River, depois em Boston, está na cidade de Anápolis, né? Muito bom. Fazem 15 anos que ele está no Brasil. Vou dizer que tem pelo menos 10 que a gente não se vê. Nos encontrei e falei, Renato, você não mudou nada. Uau! Ele estava falando a verdade. Aí eu olhei lá no espelho e falei assim, ué? Ô mentiração! Hã? Oh, mentiu. Falou, Samuel. Não é assim? Não acontece muito conosco isso? Não, eu fiquei vermelho e igual eu agora. Eu falei, ele está mentindo. O que eu faço com isso? É um elogio? Isso é o quê? Aí desconcertou a gente, né? Fale a verdade. Continuando, então você notou como é que é o rio de água viva? A gente está pensando aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou curar. Gente, pode até ser, mas começa aqui. O que adianta eu fazer essas coisas maravilhosas? 1 Coríntios 13 fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, se o meu ser não está sendo transformado, que rio é esse? Precisa acontecer. Não é para ser, mas porque sou. Nada dessas características podem ser fabricadas, forçadas. Você não tem poder de agir assim por você mesmo. Somente o Espírito de Deus pode fazer esse rio de água viva. Você vai começar a notar uma diferença. Rapidinho, então. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Gente, quem não se ira com alguma situação também está morto, né? Há situações que a gente fica indignado, que são justas. A gente deve ter, mas lidem com ela de uma maneira apropriada. Enderecem. Falem com carinho, falem com firmeza, falem com amor. A gente deve rejeitar a ação, mas não rejeitar aquele que está agindo, né? Então, fala isso para nós. Que mais? Olha só que não deem lugar ao diabo, porque qualquer amargura é dar ao diabo um pezinho, né? Olha os próximos versos. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Para quê que eu vou trabalhar? Trabalhar para ter o que dar. Não é para trabalhar para ter mais para mim, mas eu vou ter algo com que ajudar outros. Porque é parte da nossa mudança também. Olha o próximo versículo, né? Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da vossa boca, né? A boca de vocês. Ou seja, não está se referindo a palavrão. Gente, quando falarem a verdade uns com os outros, falem alguma coisa que levante o outro, que edifique. Não coloquem as pessoas para baixo. Nós podemos usar até os momentos de correção para levantar alguém. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é a palavra que traz vida para nós. É a palavra que nos transforma, né? E Deus vai fazer isso, continuar fazendo isso em nós. Então usa isso aí em nós. Ao próximo, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer o seguinte, você já sabe o que fazer, você já sabe como agir, mas escolhe agir de outra maneira. Ele se entristece, ele é uma pessoa em nós. Não façam isso. E por último, ele vai dizer, livrem-se de toda a amargura. Não é de alguma amargura, não. Indignação e ira contra outros, gritaria, calúnia, toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mesmo modelo. Você vê que é uma vida intensa. Eu vou pedir para o grupo de louvor, rapidamente venham, tá? Ou seja, há essa mudança profunda interior. Porque é um rio, ela não para comigo. Porque é um rio, ela é forte, ela é constante, ela está sempre fluindo. Porque é um rio, onde ela chega, traz vida. Pode ser o lugar mais duro do mundo, transforma-se. Pode ser a situação mais difícil do mundo, ela vai ser edificada, transformada, cultivada. Tudo vai mudando ao nosso redor. Eu queria que vocês pensassem aqui comigo dessa maneira. Ouça, aqui acabei de instruí-los, né? Então eu sou uma pessoa, aqui talvez sejamos o quê? 80, 90, 100 pessoas. Imagine, vocês vão atingir lugares muitos hoje. Muita gente vai ser alcançada através de vocês. Você imaginou esse rio de água viva fluindo do seu interior? Essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, contaminando, transformando, contaminando no bom sentido, contagiando todo lugar onde você estiver? Imaginou isso? Essa presença que chega... Essa presença que transforma, essa presença que traz vida, que as pessoas param assim, o que aconteceu? Algo está acontecendo aqui. Eu creio que nós precisamos tomar uma posição diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor não é um mentiroso,
o Senhor nem é louco, mas o que o Senhor falou é verdade. O Senhor disse, se quem tem sede vem a mim, beba do seu interior. E você possa dizer comigo, Senhor, eu quero beber dessa água. Faz comigo, Senhor. Enche o meu ser. Pai, eu não quero que fique somente na teoria. Essa palavra não é para o pastor Renato, não é para alguns especiais. Essa palavra é para todos nós. Você tem sede? Peça a Ele, fala, porque Ele disse que vai fazer. E Ele não mente. Do seu interior. Eu quero que alguns de nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso desse revestimento novo do Espírito Santo de Deus. O Pai está dormente, está entulhado, talvez está entristecido, mas Senhor, hoje, solta as amarras, ó Pai. Faz isso em nome de Jesus. Fiquem de pé comigo agora, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que você pudesse, você vai ser o ministrador, nós não temos o tempo necessário para convidá-los aqui à frente, mas lá vocês onde estão, estenda sua mão à frente ou ao seu lado, no ombro de uma pessoa, e você vai orar por aquele outro e dizer, Senhor, ô fonte de água viva, vem, faça isso, coloque o seu braço no alto, ninguém deve ficar sozinho, ninguém sozinho, pelo menos uma pessoa, e você vai dizer, Senhor, rio de água viva, Pai, preenche e enche agora. Comece a orar um pelos outros agora, em nome de Jesus. Ore com confiança, ore com firmeza. Isso, ore, Senhor Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, rios de água viva. Pai, nós viemos para tomar posse da promessa, Senhor. O Senhor disse que quem tem sede, venha e beba. Quem crer em mim, nós temos sede e nós cremos, Senhor. Faz, Senhor, o nosso ser agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa fluir, Pai, o rio de água viva. Deixa fluir, Senhor, do meu interior. Agora que oraram por você, você ora pelo outro. Todo mundo, um abençoando o outro agora em nome de Jesus. Especificamente, coloque o nome, diga por nome.